Pensei em 1 hora, mais ou menos. Então a Tá. gente tem. Você vai abrir primeiro só com você ou já com nós duas? Senão eu já vou no banheiro e Já faço um. estamos, inclusive, agora já no ar, Bárbara, lá no canal Jornalista Humanista. Queria agradecer por ter aceitado esse convite para nos ajudar a esclarecer sobre esse tema muito importante que tem vindo à tona aí nesse momento de pandemia, que é a questão da renda emergencial. E aí vamos entrar para as políticas, para as áreas de políticas públicas, transferência de renda, os programas de transferência de renda, que é uma área que você tem se debruçado aí através de suas pesquisas, não é, Bárbara? Bom dia. Bom dia, Mariana, bom dia a todos que estão assistindo no canal Jornalista Humanista, né? Mais um canal aí de informação inteligente, né? Nesse nosso confronto hoje de trazer informação de qualidade, né? Debates pluralistas para a rede que anda tão infestada, né? De fake news, de desinformação. Então, eu tenho trabalhado, né, nesse campo aí das políticas públicas, né, por conta do meu vínculo com mestrado em política pública, também outro mestrado na área de direitos humanos, né, então venho aprofundando aí vários temas ligados às políticas sociais, né, não só necessariamente a questão de programas de transferência de renda, né. Bárbara, falar sobre o seu currículo, que acho que é importante aqui. A Bárbara Lucchesi Ramacciotti é doutora em filosofia pela Universidade de São Paulo, mestre em filosofia pela UFRJ e bacharel em ciências sociais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. É docente permanente e pesquisadora do mestrado em políticas públicas na Universidade de Mogi das Cruzes. Tem um currículo também abrangente, tem outras áreas de pesquisa também, estudos de Nietzsche, né? Não é isso, Bárbara? Mas aqui a gente nessa área de políticas públicas, mas você tem uma trajetória bastante abrangente aí nessas áreas sociais, de filosofia. Então, justamente porque eu fiz a graduação em Ciências Sociais, né? E depois o mestrado e o doutorado eu fiz em Filosofia. Então, eu desloquei, né, um pouco aí os meus interesses. Depois aí eu vim fazer o doutorado na USP e foi justamente sobre Nietzsche. E a minha pesquisa em Filosofia, eu continuo, né? Também ainda participando, né, de grupos de pesquisa na USP, o Grupo Spinozano, faço parte também do GT Deleuze, da Ampof, então fui trabalhando mais a partir ali do meu doutorado em Nietzsche, né, depois do doutorado, analisando essas conexões entre a filosofia de Nietzsche, Spinoza, Deleuze, né, principalmente nessa relação corpo e mente, né, de uma perspectiva não dualista, não cartesiana, né, que de certa forma é uma visão muito dominante no nossa maneira de ser e ver o mundo, né? Bárbara, antes de entrar nessa temática aí dessa live, fiquei curiosa por uma questão, porque aqui, essa é a quarta entrevista, né, que nós temos feito nesse momento de pandemia, e acabou que naturalmente a gente tem entrevistado mulheres, né? A gente começou falando sobre os temas de etnias indígenas, nós conversamos com 3 mulheres que puderam vivenciar e conviver com essas etnias, né? Então, nesse momento é interessante também pensar outras formas de vivenciar um viver comunitário, a preservação do meio ambiente. Depois a gente falou sobre o feminicídio com uma advogada, Amanda Parizan, que tem aumentado nesse momento de pandemia, infelizmente, já chega a 50% de aumento de casos, né? E depois a gente falou sobre a entrada da mulher na política. Então, a gente tem uma representatividade de 30%, tem uma lei, inclusive, né, que deveria ser implementada nessa presença da mulher, mas ela ainda não, as mulheres ainda não entraram. Na política falta muito ainda para a gente entrar. Como é que é na sua área de atuação? Bom, a gente vive numa sociedade, né, num país que tem uma cultura, né, muito machista, né? Basta a gente ver
a quantidade, né, de feminicídio que acontece, né, de mulheres vítimas de violência doméstica no Brasil. O Brasil ocupa aí a quinta posição, né, de país mais violento do mundo. E essa violência que tem essa expressão na violência física, inclusive no feminicídio, ela também se expressa de várias outras formas na sociedade, né? Várias formas de violência simbólica, de justamente um certo preconceito, né? Ou maior dificuldade, muitas vezes, da mulher ter que se firmar, né? Profissionalmente dentro das áreas. Inclusive, na filosofia, né? Tem um grupo bastante atuante de professoras nos últimos anos, que partiu até de um levantamento nos departamentos de filosofia das universidades públicas no Brasil, né? A quantidade de mulheres filósofas, professoras de filosofia, que na maioria dos departamentos, assim, é uma minoria, né? E esse grupo de professoras de filosofia vem trazendo muito esse debate, né, para esse campo, né, da filosofia. No campo das ciências sociais, aí é um campo bem mais amplo, né, digamos assim, envolvem muitas áreas acadêmicas, e a gente sabe que, por levantamentos, né, estatísticas da própria CAPES, mais de 50% da publicação científica no Brasil é feita por mulheres, né? E a gente vê a quantidade também de mulheres professoras, né? No caso até da filosofia, é um caso paradigmático, né? Porque na filosofia a gente tem a fonte, né? São vários filósofos que primeiro trazem essas problemáticas, essas questões críticas, né? Mas, por outro lado, também é uma área pequena, né? Uma área que tem um certo teor, né, de elite, pelo fato de ser uma área pequena, uma área que não tem tanta inserção, né, em termos de mercado de trabalho, então, naturalmente, também tem menos procuras, e uma área que exige muitas, não que outras áreas não exijam, né, mas, enfim, vale a pena, e no caso tem professoras que estão trabalhando diretamente com essa questão, né, eu, pelo fato de hoje, profissionalmente, não estar vinculada, né, a departamento de filosofia, está atuando também na área das ciências sociais, então eu não estou totalmente relacionada, né, a esse campo específico da filosofia, né, e já no mestrado de políticas públicas, já orientei mais de 3 dissertações, né, de alunas que trabalharam justamente com esse problema da violência doméstica, né, a partir desses levantamentos nacionais e também da dificuldade da implementação dessa rede, né, de políticas públicas de proteção à mulher localmente nas cidades, né? É interessante essa contextualização que você está nos dando. Agora, entrando um pouco mais no tema, né, da nossa live, que é a questão da renda emergencial, tem uma percepção que eu tenho, eu até vi algumas publicações em relação a isso, Bárbara, se eu estiver errada nessa opinião, você me corrige, mas me parece que nesse momento de pandemia, evidencia-se aí uma importância maior da coisa pública. Vou dar um exemplo do SUS, por exemplo, né, o Sistema Único de Saúde. Então, se antes, até relacionando com a política, a orientação do nosso governo atual, se antes nós tínhamos uma crítica muito grande ao SUS, inclusive até falas de que ele deveria ser extinguido, ou privatizado que seja, e muitas críticas por parte de alguma parcela da população, hoje você tem uma revalorização do SUS, né? E aí, acho que entrando na questão da renda emergencial, sabe que eu até duvidei que essa renda emergencial no Brasil, ela realmente aconteceria, né? Eu, como profissional autônomo, até recebi essa ajuda do governo. Então, apesar de todas as críticas, ela aconteceu. Você acha que, assim,
nesse caos político que a gente vive, ainda é um olhar otimista de se observar em relação à maior valorização da coisa pública no Brasil? Então, aí a sua questão, né, na verdade, são várias questões bastante interessantes e pertinentes. Primeiro, tem uma questão aí de ordem estrutural, né, que é a questão do SUS ou das políticas públicas, das políticas sociais, que a partir, né, da Constituição de 88, a gente tem toda uma base constitucional, porque a questão da defesa dos direitos fundamentais do cidadão, ou seja, de todo cidadão ter uma vida digna, né, e essa vida digna envolver tanto uma renda, seja pelo trabalho, ou uma renda, né, a partir de aposentadoria, de algum outro benefício social, ou nesse caso agora, né, desse auxílio emergencial, então isso daí é um direito assegurado na Constituição, né? Só que a Constituição ela coloca aí diretrizes e as políticas públicas, as políticas sociais são justamente esses instrumentos que os estados, né, aí a federação, estado e município têm para garantir esse direito. Então, no momento de uma crise como essa que nós estamos vivendo, né, em que a economia está paralisada por conta da pandemia, do Covid, em que muitos trabalhadores, né, não podem exercer a sua atividade, a gente precisa lembrar que o Brasil já estava passando por um período de uma grave crise econômica, né, com aí em torno, né, de mais de 12 milhões de pessoas desempregadas. E, historicamente, né, o Brasil, assim como países em desenvolvimento, tem um grande percentual da população na informalidade, né, e essa taxa hoje está em torno de perto de 40% da população. Então, essa população na informalidade é aquele trabalhador que precisa sair, né, na jornada de trabalho para garantir a comida do outro dia, né, não tem uma poupança, não tem uma dispensa, e se não trabalhar e conseguir aquela renda a partir de um trabalho precarizado, né, ele não tem como ter esse mínimo, né, existencial. Então, uma outra questão que, então, está na sua observação aí, na sua questão, é essa política de desmonte dessa base de um Estado, né, de um Estado que garanta esse mínimo para a população, né, que garanta que parte do nosso orçamento público, do nosso PIB, vá para essas políticas, né, de emprego, de distribuição de renda, de desenvolvimento econômico, mas visando o desenvolvimento social, né? Então, o que a gente observa nos últimos 5 anos foi o que vem acontecendo exatamente o desmonte dessa base mínima que a gente tinha, né, de políticas públicas e de serviços públicos para atender a população. E o SUS é um caso aí, né, paradigmático do nosso Estado, né, ou do Brasil, porque é a maior política pública de saúde do mundo, o maior sistema público de saúde do mundo, né, e as bases foram postas lá pela Constituição de 88, começa a ser implementado nos anos 90, mas a gente vai ver que a grande ampliação do SUS, das políticas de educação, das políticas de transferência de renda, de valorização do salário mínimo, vão acontecer a partir do governo Lula e Dilma, né? E esse projeto, ele foi simplesmente interrompido, né, a partir de um processo de impeachment da presidente Dilma sem crime, né? A população, a maioria da população estava em processos eleitorais democráticos, escolhendo, né, soberanamente esse projeto de gestão, né,
de administração dos recursos públicos, né? A população, o Brasil estava crescendo nesse período, nesses 13 anos, em torno de 5% ao ano, né? Enquanto nos 8 anos de governo FHC, a taxa de crescimento não passava de 2%. Né? No final do governo FHC, a taxa de desemprego estava como está hoje, em torno de 12%. Enfim, então, quando a população fez essa opção, né, por um projeto político, né, liderado pelo PT, mas por vários partidos de esquerda, centro-esquerda, que fizeram parte, não só, né, porque a gente vive aí nesse presidencialismo de coalizão, mas, enfim, de fato, apesar de ainda muitos problemas, né, a serem resolvidos, houve um avanço muito grande. Isso é um consenso de qualquer pesquisador da área de políticas públicas e políticas sociais, porque existem dados, né, fatos, que são todos os indicadores econômicos, né, que demonstram o processo de desenvolvimento econômico a partir do PIB, né, de todas as taxas de crescimento, de redução da miséria, da pobreza, a partir do próprio IDH, né, do desenvolvimento humano, e a redução de desemprego, né? Basta ver que em 2014 a taxa de desemprego era menos de 5%, o que é considerado quase que um pleno emprego, né? Então, todos esses avanços eles começaram a ser desmontados, né, em toda essa tecnologia das políticas públicas sociais, a partir da lei do congelamento dos gastos sociais por 20 anos, que foi no governo Temer. Então, como que se tirou uma presidente sem crime a partir de um processo de impeachment, que, na verdade, foi um golpe, né, na democracia, porque no vocabulário da filosofia, da ciência política, quando governos democraticamente eleitos são derrubados, isso se chama, né, um coup d'état, né, um golpe no Estado, né, uma interrupção dentro daquele processo das instituições democráticas, né, e na Constituição brasileira está lá, parágrafo único, né, todo poder emana do povo, né, que tem que exercer soberanamente esse poder pela via dos representantes legitimamente eleitos, né? Então, no caso, a presidente Dilma foi destituída e o Michel Temer assume com uma outra pauta, que é a pauta neoliberal. E essa pauta neoliberal que vem sendo posta, né, a partir do governo federal e outros governos estaduais, que vem congelando, retirando os gastos constitucionais, né, porque esses gastos em educação, em saúde, em saneamento, isso são gastos mínimos que estão postos na Constituição, que todo governo democrático tem que cumprir. É por isso que houve essa lei do congelamento, porque não colocar esse mínimo nessas áreas é descumprir a Constituição. E isso, sim, é um crime, né? No caso dos governos que não cumprem isso. Então, se congelou e foi se desmontando todas essas políticas, né? Fato é que o Brasil tinha saído do mapa da fome da ONU em 2014, e logo na sequência do impeachment, né? Então, a partir de 2016, 17, 18, já milhões de brasileiros voltaram aí para a linha da miséria, né, da fome. E a gente sabe que um dos maiores programas de transferência de renda, além da valorização da política de valorização do salário mínimo, da garantia do emprego e de toda a política que estava havendo, de pegar esse grande contingente de trabalhadores informais, que não tem, né, garantias trabalhistas, e transformar em trabalhadores formais a partir da política do MEI, né, deles terem um registro e também pagarem impostos, isso tudo foi sendo desmontado, né, com a lei do congelamento dos gastos, com a reforma trabalhista, com a reforma da Previdência. Então, reformas que
viriam, né, com essa proposta de trazer um desenvolvimento econômico e trazer o emprego dessa população que estava sendo desempregada, ou até fazer com que esse trabalhador informal tivesse um contrato precarizado de trabalho, o que todos os levantamentos do IBGE e outros institutos, né, de pesquisa demonstram, é que não houve o crescimento econômico que a gente tem tido desde 2016, é um crescimento na ordem de 1%, de menos de 1%, né? E o que tem havido, o que houve em todo esse período foi uma precarização do trabalho, e essa é a total situação que a gente vive hoje. Então, são mais de 65 milhões de pessoas numa situação de vulnerabilidade, seja por desemprego, os desalentados, né, que não buscam mais empregos, então isso aí é em torno de 13 milhões de pessoas, mais os perto de 38 milhões de pessoas que vivem nessa situação de informalidade. Então, agora que toda a economia está parada, como é que esses informais estão conseguindo uma renda mínima? E sem falar dos pobres e miseráveis, né, que aí, pela definição posta pelo próprio Banco Mundial, são pessoas que vivem com menos de US$ 1,90 por dia, o que não chega aí uma renda de R$ 145, né, por mês. Então, como que essas pessoas podem sobreviver, né? Então, aí surgem esses programas de transferência de renda de uma renda mínima. E a questão dessa renda emergencial não é uma necessidade só no Brasil, que já é esse 7º país mais desigual do mundo, né? Que tem milhões de pessoas em situação de miséria e de pobreza. É uma política pública que está sendo adotada por grandes potências econômicas, inclusive por países também comandados por governos neoliberais, como Trump, como na França, como na Inglaterra. Bárbara, esse é um assunto que eu já iria entrar agora, nesse momento, fazendo uma comparação com outros países, né? Então, até alguns países aí que a gente tem como admiração, né, como referência, muitas das pessoas que criticam esses programas da renda emergencial, programas assistenciais, talvez não saibam o quanto de valor é destinado em relação aos programas sociais e para essas políticas de transferência de renda. Eu tenho alguns dados aqui em relação à renda emergencial nesse momento. Então, eu tenho os dados, por exemplo, da Alemanha. Então, os autônomos foram disponibilizados 5 mil euros, mais de 28 mil reais a serem utilizados ao longo de 3 meses. Empresas com até 5 funcionários receberão 9 mil euros, enquanto 15 mil serão repassados às empresas com até 10 trabalhadores. A Irlanda, por exemplo, o governo pagará em torno de quase 2 mil reais ou 350 euros por semana, enquanto a pandemia durar, com regras muito simples também, muito menos burocratizadas que a gente tem aqui no Brasil. Os Estados Unidos aí, que tem como referência, que é tão falado, né, pelo nosso governo, até os imigrantes, no final das contas, o Trump liberou para receberem a renda também, no pacote de 2 trilhões de dólares de atos de segurança para lidar com o coronavírus. Enfim, são alguns dados aí para a gente comparar e ter uma referência do porquê, né, que essa mentalidade ela persiste no Brasil, porque a gente ouve muitas opiniões contrárias, né, de que esses programas eles criam um assistencialismo. Como é que você entende essa questão? Então, isso aí também é fundamental para entender, né, esse problema e as soluções que a gente tem para resolver o problema, né, e a partir justamente dessa análise comparativa. Então, a primeira questão que você traz é nesse momento da pandemia do Covid. O que se observa, né, é quando a economia, a sociedade entra em colapso, não há solução fora do Estado,
né? Então, a gente tem aí, desde da queda do Muro de Berlim, né? Da dissolução aí da ex-União Soviética, todo um ataque a esse modelo do Estado de bem-estar social, do welfare state, né, que é esse modelo de Estado social que tenta garantir um mínimo de condição material para que o cidadão tenha uma vida digna. Então, esse projeto de uma renda mínima, ele não é um projeto novo, né? Inclusive já foi testado experimentalmente em vários países, né? E no Brasil, inclusive, existe uma lei de 2004, mas que ainda não foi sancionada, né? Efetivada, que é um projeto, né, antigo do senador, ex-senador Suplicy, da garantia de uma renda mínima, né? Porque numa sociedade, sobretudo nesse modelo de uma sociedade de mercado, você não tem como um cidadão sobreviver sem uma renda, né? Então, essa sociedade precisa garantir políticas de emprego ou outros mecanismos para garantir essa renda. No momento em que hoje, globalmente, se vive uma pandemia que paralisa toda a economia, não há outra solução possível senão os governos garantirem uma renda ao cidadão. Então, você vê que o governo Trump, que é aí, né, a potência, né, em um governo estritamente neoliberal, a primeira solução, né, a primeira ação, a primeira política pública que esse governo adota é justamente uma renda de $1.200 para o cidadão ficar em casa, para poder o quê? Comprar alimentos, sobreviver, as famílias sobreviverem, porque não vai ter retomada econômica em nenhum país sem essa população sobreviver e sem conter essa pandemia, né? E quanto mais a quarentena for eficaz, e isso já está sendo demonstrado em vários países do mundo, mais é possível ir voltando ao novo normal, né? Porque dizer que voltar à normalidade, com uma pandemia que ainda não há tratamento, não há vacina, então, isso é uma ação necessária. A questão é que tantos estudos demonstram também, no caso dos países que são considerados as grandes potências, como que eles resolveram o problema da miséria, da fome, que são problemas sociais, são problemas públicos, né? Uma sociedade que admite que milhões de pessoas vivam na miséria, vivam em lixão, vivam comendo restos de comida, isso não pode ser considerado um país desenvolvido, nem um país civilizado. No caso que o Brasil ocupa a posição, está entre as 10 maiores potências econômicas do mundo desde os anos 70, claro que subindo, descendo nesse ranking, mas o Brasil está entre as maiores potências econômicas. Então, como que é possível um contingente tão grande da população, quando a gente está falando aí de, hoje, 60 milhões de pessoas, é quase um terço da população, né, vivendo numa situação dessa. Então, a gente tem aqui a experiência do programa Bolsa Família, né, que foi uma política pública implementada em larga escala aí nos governos, a partir do governo Lula, e todos os estudos, e nós temos, né, os estudos do IPEA, que demonstram que a cada R$1 investido num programa de transferência de renda como Bolsa Família, né, especificamente no programa Bolsa Família, volta para a economia, ou seja, volta para a sociedade, R$1,78. Então, primeiro, esse dinheiro público que está sendo investido, então não é gasto, ele está sendo investido para combater problemas públicos, que são o quê? Pessoas que vivem na miséria, pessoas que passam fome, gerações de crianças que crescem subnutridas, porque a condicionalidade, toda a política pública, ele dá um certo direito ao cidadão, mas ele exige certos deveres. Então, a família, para ter acesso a esse benefício,
ela tem que ter a criança matriculada na escola, ela tinha que ter a criança vacinada, né, com a carteira de vacinação em dia. O responsável dessa família, né, na maioria das vezes as mulheres, tinham que estar participando de programas de qualificação profissional, porque o objetivo de uma política pública como essa, para atender famílias em vulnerabilidade extrema, em miséria, que estão passando fome, e não tem como sair dessa situação, é fazer com que esse cidadão consiga sair dessa situação. E também estudos, né, na área de políticas públicas demonstram que milhões de beneficiados desses programas conseguiram, a partir dessa política social, né, de auxílio a essa situação de miséria, conseguiram sair dessa situação, porque qualquer emprego, e a pessoa tendo ali uma qualificação, como muitos programas foram criados de cooperativas, de costureiras, de cozinheiras, enfim, qualquer trabalho acaba sendo um benefício maior do que essa renda, que era uma renda muito reduzida, né, em torno de R$ 77, R$ 78 ali por criança matriculada. Então, mal chega a meio salário mínimo, né? Então, é preciso entender que houve, durante todo esse período, a criação de uma opinião pública pela mídia corporativa, pela grande mídia, né? Criando uma visão muito negativa em torno dessas políticas sociais, como políticas que criam essa dependência do cidadão do Estado, como políticas assistencialistas, eleitoreiras. E um programa como esse, o Bolsa Família, que foi premiado em muitos países, né, no mundo, e que é adotado como modelo de política pública para combater a miséria e a fome, ele cria exatamente o contrário. A gente precisa lembrar que no Brasil sempre houve políticas assistencialistas, tipo cesta básica, dar àquele cidadão miserável a cesta básica. O que é uma política pública cesta básica? O governo vai, compra a cesta básica de determinados empresários, muitas vezes empresários vinculados àquele governo, que financiaram as campanhas daquele governo, sem licitação, muitas vezes, né, ou licitações aí em processos duvidosos, comprando alimentos a um preço muito mais alto e pega e dá aquela cesta básica. Isso é uma política assistencialista, né? Que você pode criar ali uma série de manipulações em épocas eleitorais. Agora, quando você cria uma política social como um direito, o cidadão tem direito a uma renda básica, que ele comprova que ele vive numa situação de miséria, e esse direito vem na forma de um cartão, que esse cidadão vai no banco e saca esse dinheiro, e ele tem autonomia para gastar esse dinheiro na busca da sua subsistência. O que a gente viu que aconteceu no Brasil foi que o comércio local, as vendas locais, desenvolveram. Então, foi o pequeno empreendedor no Nordeste, nas periferias, que, de certa forma, esse dinheiro público voltou também para esse pequeno comércio. Isso ativou muito e foi criando uma rede de desenvolvimento econômico e social, né? Então, quando uma política pública, uma política social é implementada, né, no caso do Brasil, isso envolve milhares de pesquisadores, de teóricos, né, que passam a vida inteira ali estudando, buscando soluções. Então, é toda uma tecnologia na área das ciências humanas que são mobilizadas para resolver esses problemas. Sem dizer que essas políticas, toda a política pública, ela é monitorada, né? Toda política pública, ela tem que prestar contas.
E isso são dados que são gerados e que possibilitam aí ajustes e resolver os problemas, como no caso da primeira fase de implementação do Bolsa Família, o responsável pela família tinha acesso ao cartão, muitas vezes era o pai dessa família. E o que se constatou que esses pais, muitas vezes, pegavam o crédito mensal, paravam no primeiro boteco, consumiam tudo, né? Infelizmente, a gente sabe que nas famílias de baixa renda, com pais desempregados, onde há muita violência doméstica, e esse dinheiro era consumido ali. Por isso que, no segundo momento da implementação do programa, as mães eram as titulares do cartão, né? E aí aqui não é uma questão feminista ou sexista, mas a questão que essas mães, pegando esse benefício, o primeiro lugar que elas iam é na venda, perto da casa, para comprar comida, para fazer para os seus filhos. Sem dizer que essas crianças na escola, muitas vezes, elas também têm o benefício da merenda escolar, né? Então, com essa ajuda de custo, essa mãe podia providenciar a janta, as outras refeições para essas famílias. Então, há uma visão muito distorcida, né, dos fatos que as pesquisas na área das políticas públicas, das ciências sociais demonstram, que são visões preconceituosas, visões que partem de uma má-fé e visões que colocam também uma perspectiva das elites dominantes, porque nessa situação de pandemia, e que aí depois eu vou passar aí para você, já estou falando aqui há um tempo, mas eu acho que isso é importante das pessoas saberem. A primeira medida do governo, né, na primeira semana, foi liberar 1,2 trilhão de reais para os bancos. E esse dinheiro foi liberado para os bancos sem nenhum condicionante, né? Do tipo, olha, esse dinheiro está indo para os bancos para que chegue o crédito ao microempresário, para que ele continue pagando o salário, para que ele não demita, e esse trabalhador dos micronegócios tenha uma renda, né? Para que esse microempreendedor consiga, né? Porque a gente sabe que muitos desses pequenos negócios, eles pegam créditos em banco. Esse dinheiro até agora não chegou ao microempresário, né? Esse dinheiro vai ser usado para comprar títulos podres do mercado financeiro sem nenhuma contrapartida. E é 1,2 trilhão que foram entregues ao sistema financeiro sem nenhum investimento. Então, é a Bolsa Banqueiro, vale 1,2 trilhão. Sabe quanto que vai ser gasto pelo governo federal nessa ajuda emergencial de R$ 600, que, diga-se de passagem, foi garantida pela bancada progressista de centro e esquerda no Congresso, porque a proposta do governo era de R$ 200, e a proposta da bancada progressista era de um salário mínimo, e se conseguiu aprovar R$ 600. Essa ajuda, por 3 meses, a cerca de 53 milhões de pessoas, que é o que está cadastrado, para receber aí a primeira, essas 3 parcelas, são 98 bilhões. Então, não chega nem a 100 bilhões. Quanto que é 1,2 trilhão divididos por 100 bilhões? Quantos meses o governo podia garantir dessa renda mínima a mais de 50 milhões de pessoas? E a gente sabe que, se para os banqueiros, para o sistema financeiro, não foi colocada nenhuma condição, nenhuma prestação de contas, ao contrário, né? Para esse miserável ter acesso a essa ajuda emergencial de R$ 600, foi colocada uma série de dificuldades, a começar pelo sistema adotado, que foi um aplicativo de celular. Olha, se a gente está falando de ajuda a pessoas miseráveis, ela tem que ter um celular, um smartphone, um acesso à internet para baixar o aplicativo, para se cadastrar, para depois ter que entrar naquelas filas quilométricas
para ter acesso, o dinheiro foi concentrado em apenas um banco público, que foi a Caixa, e isso a primeira parcela, que milhões ainda não receberam, depois de praticamente 60 dias do início dessa pandemia. E agora, para a segunda parcela, o governo federal está colocando uma série de dificuldades de impedimentos para essa população. Esse dinheiro não pode ser retirado dessa conta na Caixa Econômica, não pode ser feito DOC de TEDs, só pode ser pagamento de boleto. Gente, o que é isso? Para evitar fraudes. Quando a única fraude que foi constatada até agora, a mais significativa, é o fato de cerca de 200 mil militares terem recebido esse auxílio emergencial. Como? Né? Se tudo isso é feito por cadastro no governo, via CPF, como que quase 200 militares, soldados, parece que até generais, receberam esse auxílio de R$ 600, né? Então, parece que há uma política deliberada do governo, não só de criar o caos político, que é o que a gente vê todo dia no noticiário, ao ponto dessa pandemia nem está ocupando tanto espaço hoje, né, nos jornais, de toda a subnotificação, de toda a dificuldade dessa população, não está havendo um plano de recuperação, de saída dessa pandemia, como de toda a dificuldade que hoje a população trabalhadora, em situação de vulnerabilidade, desses milhões de informais que hoje não têm uma renda, não estão conseguindo esse acesso, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu presenciei, eu fui até a Caixa, e é exatamente isso que você falou, né? Eu consegui essa renda, sou profissional liberal, mas assim, tenho acesso à internet, posso me considerar privilegiada em relação a todo esse contingente de miserabilidade, de fome, de uma série de necessidades que a gente tem no país, pelo que me consta aqui pelos dados, acho que 1/3 das pessoas que tentaram conseguir esse auxílio realmente tiveram acesso ao valor, é muito pouco, né? Então, são uma série de contradições, assim, eu nem te interrompi, porque acho que foi muito relevante tudo que você trouxe, e muito preocupante, muito triste constatar essa realidade, né? Uma questão aí que me surgiu, então você mencionou aí nos governos Lula e Dilma todos esses avanços na área de políticas públicas, e depois você mencionou no governo Temer sobre os cortes, né, os cortes públicos que foi sancionado e o quanto que a gente perdeu. Você falou sobre o desmonte dessas políticas, o quanto que a gente perdeu de lá para cá, do Bolsa Família, dos outros programas de transferência de renda que sustentam a área de políticas públicas do país. Então, exatamente, né? Aí são vários, né, programas em várias áreas, mas, por exemplo, o SUS, desde então, ele perdeu em torno de 60 bilhões, né? E a gente não pode esquecer que quem era o ministro era o Mandetta, que estava firmemente comandando uma política de desmonte e privatização do SUS, né? A gente tem aí toda a política educacional, né, que estava sendo implementada, expansão, criação de universidades, escolas técnicas, né, todo o confronto do governo federal de desmonte das políticas públicas e do sistema público de educação, né, desde as universidades, inclusive colocando, né, a educação e os professores como inimigos da nação, né, quando a gente sabe que nenhum país do mundo, em qualquer situação, consegue se construir enquanto país soberano e nação autônoma sem educação, né? Todos os países que passaram por crises gravíssimas,
por situações de guerra, como o Japão, se reconstruíram, fortalecendo e valorizando a educação e o professor, né? E no Brasil existe, como uma política das elites, essa política de destruição da carreira do professor, né? E, sobretudo, dessa carreira ligado ao sistema público, que é o que traz, né, uma certa autonomia, porque a gestão da escola pública, da universidade pública, ela é uma gestão democrática, né? Então, é possível se buscar aí uma qualidade a partir de um ensino que traga, né, uma visão pluralista, etc. Então, esse desmonte, ele vem em várias frentes, e a gente também não pode deixar de colocar aqui que uma das principais políticas públicas de um país continental, com uma população como o Brasil, né, de mais de 210 milhões de pessoas, e que ainda uma boa parcela dessa população, como eu já comentei, né, vive numa situação de trabalho informal e que foi precarizado. Então, a reforma trabalhista, que também foi aprovada no governo Temer, teve um impacto muito negativo, porque uma das principais políticas de distribuição de renda, primeiro, são políticas de pleno emprego, ou de ativação do mercado de trabalho. E como você faz isso? Criando um ciclo de desenvolvimento econômico, né? Então, esse tipo de desenvolvimento econômico, seja em momentos de crise, de recessão, tem no Estado o principal agente econômico, né? Então, esse tipo de política, que se chama política anticíclica, em que o Estado ele investe para ele puxar o investimento do setor privado, para ele puxar o consumo das famílias, para ele garantir uma renda mínima para que essas famílias consumam, e isso tudo vai numa escala exponencial, girando a economia e criando desenvolvimento. Esse é o tipo de política econômica que foi adotado nos governos Lula e Dilma. Por isso que a gente não pode considerar um governo neoliberal, porque o governo neoliberal ele adota justamente uma outra política econômica e macroeconômica, que é chamada política cíclica. O governo não pode gastar mais do que arrecada. E, por isso, então, precisa conter os gastos públicos, os gastos sociais, e aí vem todo esse discurso da necessidade de congelamento de gastos, porque os governos do PT gastavam demais, né? Eu vou deixar aqui como referência para todos aí os nossos espectadores que entrem no site da Auditoria da Dívida Cidadã, né? Essa auditoria da dívida cidadã demonstra que no nosso orçamento federal, 40%, cerca de mais de 1 trilhão, é gasto para pagar os juros da dívida pública, né? 20% do nosso orçamento, que é em torno de 2 trilhões, é gasto no sistema da Previdência, que é um sistema que se autofinancia, que também não estava quebrado. Esse é um outro alvo, né, do discurso neoliberal para privatizar. Porque imagina um sistema que tem 3 trilhões que arrecadava isso, né, porque é um sistema solidário, que o empregador paga uma parte, o trabalhador paga uma parte, e o governo também recolhe uma parte de impostos para esse sistema que não está quebrado, né? É superavitário. Então, o que acontece? 40% do orçamento público é gasto para rolar os juros da dívida, 20% do orçamento é da Previdência, mas, como eu acabei de falar, ele se autossustenta. E o que sobra aí, ou seja, 40%, é todo o gasto do orçamento público no Brasil, isso incluindo educação,
saúde, né, que não passa né, 4, 10% do orçamento, né? Se a gente for ver o que é cultura, não é nem 1%, se a gente for ver o que é gasto em todo o sistema da justiça, do funcionalismo público, então é um mínimo, né? Então, é isso que a gente precisa entender. O que é um governo, né? E o que é um governo que deve governar democraticamente? Primeiro, ele precisa se pautar pelo que está posto na Constituição. E a Constituição diz que é direito fundamental de todo cidadão ter uma vida digna, ter uma renda, ter acesso à educação, ter acesso à saúde. Portanto, se o nosso PIB gira hoje, né, ou girava em torno de 7 trilhões, e aí o orçamento em torno de 2 bilhões, metade disso era voltado para o sistema financeiro para pagar os juros de uma dívida pública. Que dívida é essa? Cadê a auditoria cidadã dessa dívida? Né? Quando se demonstrou em muitos países que boa parte dessa chamado déficit público é uma fraude do sistema financeiro para manter esses governos escravizados, escravizando a população, colocando a maior parte da riqueza para rolar uma dívida, e quando se gasta um mínimo nas políticas públicas sociais, isso é mimimi, isso é financiar vagabundos, né? Enfim, todas essas opiniões sem nenhuma fundamentação, sem nenhum rigor, sem nenhum dado objetivo, nem do ponto de vista social, nem do ponto de vista dos indicadores econômicos, né? Então, a gente já está nessa crise global desde 2008, e o Brasil ficou fora dessa crise até 2014, justamente essa crise global nos países que adotaram o modelo neoliberal, como Estados Unidos e Europa, estavam nessa crise. E viram lá que salvar bancos, que foi o que eles fizeram em 2008, não tirou esses países da crise. É por isso que agora eles estão investindo na economia real. O que é a economia real? É o trabalhador que precisa ter uma renda, porque o que o mundo parece que constatou? Que quem produz a riqueza é o trabalho. Então, agora estamos numa crise global, econômica, porque os trabalhadores não estão podendo trabalhar. Porque se trabalharem, todos vão se contaminar, e essa pandemia, que ainda não há uma cura, vai ser uma peste, né? Vai dizimar aí que 2/3 da população mundial. É seríssimo. Sobre esse assunto que você mencionou, hoje saiu uma coluna bem interessante que eu vou deixar também como indicação no Nexo Jornal, que eu tenho gostado muito de acompanhar esse jornal online, nexojornal.com.br, uma coluna da Laura Carvalho, com o título "Acabou o dinheiro para o enfrentamento da crise do coronavírus?". Então, ela percorre aí sobre esses assuntos que você mencionou aí, com bastantes dados para a gente analisar esse assunto. Tem alguns comentários aqui, deixa eu dar uma olhadinha. O Paulo Eduardo está parabenizando a nossa iniciativa. Precisamos debater esse assunto mais vezes e promover a consciência, principalmente para aquelas pessoas mais humildes que não perdem uma novela, vivem com o rádio ligado, mas devido ao compartilhamento de notícias falsas, criticam o uso de verbas públicas para a cultura. Ele é de Bauru. Ele disse que lá na cidade dele o Conselho de Cultura tem enfrentado inúmeras dificuldades. Deixa eu perdi aqui, inúmeras dificuldades. Pois os próprios artistas não conseguem se unir e atuar de forma organizada, conjunta. O Antônio Carlos está também parabenizando o debate. O Antônio Carlos está dizendo que é tudo um absurdo também, tudo isso que a gente está comentando. A gente está chegando no tempo, Bárbara, eu quero agradecer. Eu acho que você trouxe aí com muito aprofundamento, esclareceu muito sobre todas as questões que envolvem a questão de políticas públicas. Acho que uma última pergunta que eu quero
deixar para você. Você acha que todos esses investimentos aí em políticas públicas e transferência de renda, num contexto globalizado, neoliberal, cada vez mais concentrado de renda, você acha que são políticas que só enxugam gelo? Porque a gente está falando de um mundo que está ficando cada vez mais concentrado, né? As nossas riquezas está sendo destinada cada vez mais para um grupo pequeno da elite mundial. Como é que você tem esse olhar para essa questão? Então, apesar de todos esses dados alarmantes, né, que dão a profundidade, a magnitude, né, dos problemas que nós temos que enfrentar no Brasil, que já eram muito grandes e agora com essa pandemia ficaram maiores ainda, e sobretudo nesse contexto que a gente vive hoje de uma crise institucional, né, no governo, essa ingovernabilidade, eu quero crer que essa situação da pandemia, porque o que nós estamos vivendo hoje globalmente é como se tivesse juntado ali o contexto da pandemia da gripe espanhola dos anos de 1918 a 20, portanto, foram 2 anos, né? E a gente sabe que até se conseguir uma vacina, de fato, com alguma segurança, mais de 1 ano, por mais que existam aí várias pesquisas e vacinas sendo testadas, né, mas talvez elas tenham se forem adotadas sem ter, né, muito bem certo o que elas podem criar em termos de efeitos colaterais, etc. Mas, enfim, junto com a crise do crack da Bolsa de Nova York, né, de 1929, todas as crises econômicas pós Primeira e Segunda Guerra, e a gente viu que, globalmente, né, as elites naquela época adotaram o modelo do welfare state, do estado de bem-estar social, como uma maneira até de recuperar essas economias capitalistas. Então, se abandonou o paradigma do liberalismo clássico, porque foi o liberalismo clássico que levou o mundo à crise de superprodução, que levou às crises econômicas, à quebra das empresas e das bolsas, e que provocou a guerra pela busca de novos mercados. Então, a gente está vivendo um mesmo contexto, né? Porque hoje a gente vive aí a terceira, a quarta guerra mundial, que é essa guerra híbrida, que é essa guerra pelo sistema de informação. Por isso que a questão das fake news, elas são tão importantes para criar toda uma desinformação, manter a população pseudamente informada, mas com uma visão totalmente distorcida do mundo, né? Eu acho que a gente já tem, desde da leitura crítica de Marx, também qual que é o papel da ideologia e da ideologia dominante, né? E qual foi o papel, na época, do próprio nazismo de Hitler, usando os meios de comunicação de massa para manter boa parte da população ali sob aquele estado de hipnose, ao ponto de chegar àquela situação que a Hannah Arendt depois vai falar da banalização do mal, né? Em que muitas pessoas simplesmente estavam cumprindo com a sua função, né? Com o seu papel ali de funcionário público, executando todas aquelas ordens que levaram à logística da deportação e dos campos de concentração que eliminaram milhões de judeus. Então, a gente precisa estar muito atento para essa situação, por um lado, para os perigos que nós estamos, porque é um contexto muito parecido. Em contextos de crise profunda, também se tentam buscar soluções extremas. Mas, por outro lado, parece que está havendo um consenso, tanto em parte das nossas elites nacionais, que, num primeiro momento, pactuaram com esse processo de desestabilização política, de golpeamento das instituições democráticas para interromper um projeto político e colocar outro, que supostamente seria um projeto de salvação, que está levando ao caos e à ruína do país.
E esse projeto também chegou a um esgotamento em termos das grandes potências econômicas. Então, parece, e eu quero ser otimista nesse sentido, que não vai haver uma saída possível dessa situação que nós estamos, global, de uma crise que já era uma crise econômica que estava sendo simplesmente mascarada, e que agora a pandemia agudizou, que vai ser uma saída pela, novamente, tentar fortalecer esse Estado que estava sendo destruído pelo discurso e por essa ideologia e ataque neoliberal, porque não vai ter saída, senão a partir de uma saída organizada, estruturada, comandada, a partir de um governo, né? Então, o mercado ele não vai trazer soluções para o que hoje as populações mundiais precisam, tanto em termos de solução da crise de saúde pública com a pandemia, como para essa crise financeira e econômica. Eu não estou dizendo aqui que o sistema financeiro não seja necessário, né? Todo o nosso sistema hoje passa a economia pelo sistema financeiro. Uma coisa é garantir aí uma saúde no sistema financeiro. Outra coisa é minar a riqueza produzida para esse sistema financeiro sem nenhuma contrapartida e sem nenhuma fiscalização. Porque mesmo lá em 2008, quando esses governos neoliberais ajudaram o sistema financeiro, tinha uma série de contrapartidas. E aqui no Brasil não há esse debate público, há uma confusão muito grande de fake news e a sociedade não está percebendo o que está sendo feito, né? Então, há dinheiro, há recursos, e ele está sendo minado para o sistema financeiro sem nenhuma contrapartida, quando a nossa economia real está sendo posta em xeque, está sendo desmontada, nós estamos num processo de desindustrialização acelerada, de desemprego e de miséria crescente. Então, não vai ter uma solução possível, senão, primeiro, garantir uma renda mínima para essa população excluída. E por um bom tempo, não vai ser por 3 meses, né? Vai ter que ter, e se teve 1,2 trilhão para colocar nos bancos, isso não está chegando na economia real, no pequeno investidor, e nós vimos na reunião ministerial qual foi a fala do ministro da Economia, falou que nós temos que salvar as grandes empresas e não perder dinheiro com as pequenas. O que é perder dinheiro com as pequenas empresas? Se 70% da mão de obra empregada no Brasil tem um vínculo empregatício com pequenas e microempresas, ou com, né, os famosos empreendedores que eram tão valorizados por essa ideologia neoliberal. Cadê o dinheiro público para salvar os pequenos empreendedores que hoje estão falidos, demitindo? Então, o dinheiro público tem que ser posto na economia real. A economia real é feita de pessoas reais. Pessoas reais são os cidadãos que a Constituição garante a obrigatoriedade do Estado, portanto, dos governos, de garantir a vida e de garantir um mínimo de dignidade, porque senão parece que esse governo está querendo criar um caos social, seja pela via da saúde, dessa pandemia que só estimula o fim da quarentena, quando nós hoje somos o epicentro dessa doença, do Covid-19, querendo criar um caos social, mantendo milhões de pessoas no desespero pela fome, para justificar o quê? Um sistema totalitário, um regime de força, né, criando caos nas instituições democráticas, confrontando o Congresso, confrontando o Supremo. Então, hoje, eu acho que talvez até essa situação venha de uma solução possível para o Brasil de fora para dentro, porque hoje está comprovado que o nosso governo federal está cometendo vários crimes, inclusive crimes contra a humanidade, porque se o Brasil, sendo o centro da pandemia, não tiver um controle dessa doença, ninguém no planeta está seguro. Ninguém está seguro.
Então, o que vai acontecer? Agora, toda a nossa exportação vai ser proibida, porque os nossos produtos vão vir com selo Covid. Brasileiro hoje está sendo proibido de entrar em outros países. Então, todas as nossas relações internacionais, todas as nossas relações comerciais vão entrar em colapso e a nossa economia doméstica já está em colapso. Então, qual que é a solução possível? Então, as forças democráticas precisam se reunir, estão se reunindo, e essa solução talvez venha até também de uma ajuda humanitária externa, né? Porque parece que internamente está muito difícil a gente conseguir uma solução racional. Bárbara, quero te agradecer por toda essa visão panorâmica aí no Brasil e no mundo sobre a questão de políticas públicas, acho que esclareceu muito. Esse vídeo vai ficar aqui no Facebook da página, logo em seguida a gente vai ter um canal no YouTube também para facilitar o acesso. Depois a gente consegue compartilhar esse vídeo também fora, por WhatsApp. Te agradeço muito pela participação e por esse aprofundamento, toda essa sua trajetória nessas pesquisas, e que bom que a gente pode trazer esse seu tempo, né, de dedicação na academia para mais pessoas poderem ter acesso. Obrigada, Bárbara. Eu que agradeço, e aí me desculpo por respostas longas e muitas vezes muito contundentes, né? Mas eu acho que a situação chegou a um nível de absurdo e descalabro que, se não houver, no mínimo, um envolvimento, né, de revolta, né? Em relação a isso, vai ser difícil uma solução, né? Então, eu agradeço aí por essa oportunidade e fico à disposição aí, e parabenizando, né, pelo seu canal, né, mais uma alternativa e possibilidade de ampliar esse debate democrático e, né, aí qualificado, né, e não essa desinformação que a gente tem visto aí, inclusive hoje sendo institucionalizada com verbas públicas, né? Isso que é o mais agravante. Sem dúvida, Bárbara. Então, peço que as pessoas também continuem acompanhando aí as nossas páginas. Nesse momento de pandemia, com maior acesso a informações digitais, a gente está aproveitando esse momento para fazer entrevistas, né, mais audiovisuais do que na escrita. Então, peço que as pessoas acompanhem também. Eu creio que o próximo tema vai ser sobre jornalismo. Eu creio que eu vou chamar alguns jornalistas para debater sobre essa questão de credibilidade da mídia. Então, muito obrigada, Bárbara. Até a próxima. Obrigada a todos que nos assistiram e que venham a nos assistir. Até. Tchau, tchau.